vamos falar um pouco sobre os impactos ambientais no meio rural. É muito comum a gente escutar sobre os impactos no meio urbano, gerado por algumas indústrias, fábricas, alguns processos, mas as atividades agropecuárias também geram impactos ambientais que devem sim ser estudados. Afinal, o que é impacto ambiental? De acordo com o CONAMA, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, a Resolução 001 de 86 indica que impacto ambiental é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e ou biológicas do meio ambiente, geradas pelas atividades humanas e podem afetar de forma direta ou indiretamente a nossa saúde, bem-estar, segurança, as atividades sociais, as atividades econômicas, as condições sanitárias e estéticas, a biota, os recursos naturais também. Então, o impacto será realizado por qualquer atividade do ser humano. Alguns impactos ambientais no meio rural podem ser gerados pelas atividades de irrigação. A finalidade da irrigação é fornecer água às plantas de maneira a atender suas necessidades hídricas durante todo o seu ciclo. E assim a gente conseguir uma boa produtividade e um produto também de qualidade. E durante o projeto de irrigação, a gente tem que levar em consideração alguns fatores que serão determinantes para tomar decisões, como por exemplo, a lâmina de irrigação, o turno de rega, como vai ser realizada essa irrigação, o manejo dessa irrigação e quais serão as técnicas que serão aplicadas. Então, durante o projeto de irrigação, é fundamental que sejam levantados os impactos ambientais gerados por essa atividade. Um dos impactos ambientais no meio rural ocasionado pela atividade de irrigação é a salinização dos solos, ou seja, o excesso de sais no solo. E a salinização é resultado de diversos fatores, como, por exemplo, fatores climáticos, onde a gente pode ter baixa precipitação e alta evapotranspiração, fatores edáficos, como, por exemplo, a permeabilidade daquele solo, e fatores também como o próprio manejo do solo, onde a gente pode ter altas concentrações de sais nas águas de irrigação, o excesso também de irrigação, o manejo dessa irrigação também. E é importante destacar que esse problema, esse impacto da salinização pode levar ao abandono das terras agrícolas. A gente acaba tendo uma alteração das qualidades físicas, das propriedades químicas daquele solo, impedindo o desenvolvimento das plantas. Para vocês terem ideia, a FAO estima que das 250 milhões de hectares de terras agrícolas irrigadas, 50% sofrem de salinização. E a gente praticamente temos 10 milhões de hectares que são abandonados por problema de salinização de forma anual. Então, a gente acaba tendo uma desertificação dessas áreas. Então, devemos sim ter estratégias para reverter esse problema, esse impacto, né? Como, por exemplo, a gente pode ter o manejo adequado de irrigação, a utilização também de projetos de drenagem e outras técnicas que vão contribuir para evitar essa salinização. Um outro exemplo de impacto gerado pela irrigação é a contaminação dos recursos hídricos. Ou seja, o que acontece? O excesso de água aplicado durante o processo de irrigação retorna aos rios através do escoamento superficial ou subsuperficial, ou então através da percolação e contribuição das águas subterrâneas. Quando acontece esse processo, a água carrega consigo também os produtos que foram aplicados ali no cultivo, como por exemplo os fertilizantes, os herbicidas, os pesticidas e outros produtos. Então, o que acontece? Quando a gente tem um escoamento, é mais rápido de se identificar essa contaminação. Porém, quando a contaminação é subterrânea, a gente leva um tempo para identificar e quando encontra essa contaminação,
praticamente não tem mais como reverter o processo, porque a gente está falando de uma contaminação difusa. A água ali já está de forma imprópria para o consumo humano, certo? Então, mais uma vez, é importante ter o dimensionamento dessa irrigação, ter um projeto adequado para que não ocorra também o impacto dos nossos recursos hídricos. Além da irrigação, outras atividades agropecuárias geram também alguns impactos no meio ambiente, como, por exemplo, a geração de resíduos. Esses resíduos no meio rural têm algumas características diferentes. Eles são, por exemplo, insumos agrícolas, restos de produtos agrícolas, carcaça animal, alguns outros subprodutos. Então, tem que ter, sim, uma destinação adequada para que não ocorra também contaminação dos recursos hídricos e dos nossos solos. E outro ponto, assim, a gente pode comentar, é a utilização da matéria orgânica, seja ela de origem animal ou vegetal, para a produção de biogás, utilizando, portanto, os biodigestores como uma alternativa para a redução desses resíduos e assim não ter a contaminação dos nossos recursos hídricos ou dos nossos solos. Outra atividade que eu achei bem importante destacar aqui é a retirada de vegetação. Quando ocorre essa atividade, gera alguns impactos também. Ou seja, a gente deixa o solo exposto a problemas de erosão. E quando tem essa erosão, a gente tem a desagregação das partículas do solo e o transporte dessa massa de solo. Então, ela pode ocorrer de forma laminar, ou seja, quando acontece na parte superficial daquele solo. Em outros estágios, quando a gente já tem uma água penetrando, se concentrando no solo, a gente já consegue ter a formação de sulcos. Então, a gente já tem um impacto bem maior. E esse sulco, ele pode ser intensificado, claro, por fatores naturais, como a declividade do terreno, tipo de solo, mas principalmente também por fatores humanos, pelas atividades humanas. E com o tempo, as partículas de águas, as gotas de águas atingindo esse solo, esse sulco, a gente tem a formação de vossorocas, ou seja, esses grandes buracos aqui. Então, quando chega nesse estágio, a gente já tem um impacto ambiental, econômico e social muito grande. Então, portanto, minha gente, é fundamental que a gente tenha um planejamento ambiental no meio rural, com o projeto de irrigação bem dimensionado, projeto também de drenagem, a utilização também de práticas conservacionistas. É fundamental que a gente identifique quais são os impactos que podem ser gerados nesse meio e quais são as formas que a gente pode minimizar esses impactos. Até a próxima!